Hoje pela manhã nós vamos falar sobre a marca 7 de uma igreja saudável. A marca 7 de uma igreja saudável é a disciplina bíblica. Será que uma igreja ela tem que disciplinar? É o que nós vamos ver hoje pela manhã. O texto que eu vou usar é Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, versículos 10 e 11. Nós vamos ver nessa manhã como que a disciplina bíblica pode ser uma expressão do amor de Deus e um instrumento de santidade na igreja. Hebreus capítulo 12, versículos 10 e 11. Diz assim a palavra de Deus: Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Nessa manhã, nós vamos tentar alcançar o objetivo de mostrar que a disciplina bíblica, longe de ser uma punição, ela é o cuidado amoroso de Deus para corrigir, preservar e restaurar o seu povo. Quando nós ouvimos a palavra disciplina, ela normalmente surge na nossa mente com de pejorativo. Quando nós falamos disciplina, a ideia na nossa cabeça é a ideia de punição, uma ideia de rejeição. Está disciplinado, eu apliquei nele uma disciplina, ele está passando por um momento ruim. No entanto, a Bíblia apresenta a disciplina numa perspectiva diferente. Esse texto que nós acabamos de ler diz que Deus disciplina para o nosso bem, para que nós participemos da sua santidade. Disciplina, então, é o cuidado para com o seu povo, é o cuidado de um pai para com os seus filhos. Deus não é um pai que deixa os seus filhos à sorte, a serem guiados pela sua própria consciência. Deus é um pai que guia os seus filhos através da sua palavra. Deus tem direção, Deus tem correção, Deus tem orientação para os seus filhos e nós somos esses filhos. Logo, a disciplina não é para os que estão fora, a disciplina é para os que estão dentro. A disciplina não é para colocar as pessoas para fora, mas a disciplina é para aproximar cada vez mais as pessoas. Às vezes nós pensamos a disciplina como o sentido de colocar o problema para fora. Mas na verdade nós vamos aprender hoje pela manhã que a disciplina deveria ser a forma de nós colocarmos a pessoa para mais perto. Porque esse é o objetivo bíblico da disciplina praticada. Nós vivemos em dias de cultura que a palavra correção soa muito dura. Falar em disciplina, falar em corrigir. A sociedade está ensinando para nós assim, não, você não deve falar o que a pessoa tem que fazer. Cada um faz o que quer e ninguém tem direito de julgar. Mas o Evangelho ensina totalmente diferente. O Evangelho nos ensina que aquele que ama, corrige. E se você se importa com a vida, com a alma, com o destino eterno daquela pessoa, você naturalmente irá instruí-la para fazer o que é bom e desviar-se do caminho do mal. Uma igreja que ama de verdade não é aquela que finge que o pecado não existe.
Ah, não, em nome do amor nós não falamos do pecado. Em nome de Jesus nós não falamos do inferno. Em nome da boa convivência nós não corrigimos e disciplinamos os nossos irmãos. Isso está errado biblicamente. A igreja bíblica confronta o pecado com graça e verdade. A igreja bíblica diagnostica o problema que é o pecado, trata o pecado, mas sem lançar no inferno o pecador. A disciplina, ela tem que buscar a restauração dos seus membros. O autor do livro 9 Marcas de uma Igreja Saudável, ele diz assim: a disciplina é a aplicação do amor de Deus na vida da igreja, para o bem do indivíduo e para a glória de Cristo. Nós vamos aprender hoje, nessa manhã, como que a disciplina bíblica deve ser uma marca indispensável de uma igreja saudável. Em primeiro lugar, a disciplina bíblica é uma expressão do amor de Deus. O texto de Hebreus capítulo 12, que nós temos, mostra para nós que Deus disciplina aqueles que Ele ama. Ele diz que o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Olha que coisa interessante. Às vezes nós achamos que Deus nos castiga porque nós fomos filhos pródigos e rebeldes, e Deus deve estar irado conosco, por isso nós estamos passando pelo que estamos passando. Mas na verdade a Bíblia diz o contrário. A Bíblia diz que Deus nos castiga e disciplina não porque Ele está irado conosco, mas porque Ele nos ama. Porque Ele quer nos punir por alguma ação que nós fizemos, mas Ele quer melhorar a nossa vida como filho, e a disciplina é justamente para os que são filhos. Aqueles que não são filhos ainda, aqueles que não abraçaram o Pai ainda, aqueles que não vivem no redil, na casa do Pai ainda, para esses não são a disciplina. Mas a disciplina são para aqueles filhos que estão perto, para aqueles filhos que submeteram à autoridade do Pai, para aqueles filhos que precisam da orientação do Pai. Vai por esse caminho e não por este. A disciplina, portanto, meus irmãos, ela não é castigo, ela é graça. A disciplina é graça que confronta, graça que desperta, graça que chama de volta ao caminho de Deus. A disciplina dói no momento. Eu sei que algumas de vocês aqui disciplinaram o filho com o joelho no caroço de milho, né? Uns mais severos colocaram para ajoelhar na brita. E eu tenho certeza que os filhos naquele exato momento não gostaram da disciplina que eles receberam. Bom, nós temos gente aqui do conselho tutelar, então não vamos falar quem fez isso e quem não fez, né? Mas hoje isso não é válido aplicar no dia de hoje, porque a ideia de punição, essa ideia de castigo, hoje é até proibida. Hoje nós falamos mais da palavra disciplina, vamos disciplinar, vamos ensinar. Mas a disciplina, no instante que ela é aplicada, ela é dolorida. Se você foi criado num regime como eu, de que eu nunca levei uma coça na minha vida, isso é um privilégio. E minha avó dizia assim para minha mãe: se você não bater nesse menino, você vai visitar ele na cadeia. Acho que deu errado. A profecia da avó deu errado. Mas a minha mãe acertou. Minha mãe nunca me bateu, mas a minha mãe era dos castigos. E minha mãe era do castigo assim, eu amava futebol, amo até hoje, mas eu jogava bola todo dia. Aí uma vez eu tirei nota vermelha na escola, ela falou assim: seu castigo vai ser 2 meses sem ir na escolinha de futebol. Eu falei, meu Deus, acabou o mundo para mim, né? Hoje a gente tem que tocar o castigo dos meninos, vai brincar na rua, né? Tem que tocar eles de casa. Aí eu ficava na rua o dia inteiro. Aí eu fiquei 2 meses em casa, era como se fosse uma prisão, né? Aí outra vez, assim, eu lembro que meu pai trabalhava em trecho, assim. Aí eu fui uma das primeiras pessoas a terem computador em Apu, na cidade.
aquele caixotão grandão. Eu amava o computador. Gostava de jogar joguinho de carta, dama, as coisas que tinha no computador. E aí um dos castigos, que eu não era muito bom aluno, né? Outra nota vermelha, outro castigo. Qual o castigo? Minha mãe era negócio de 2 meses, né? Era o bimestre, você só vai sair do castigo se você recuperar no próximo bimestre. 2 meses sem computador. Falei, meu Deus do céu. Hoje as mães não conseguem dar castigo de 2 dias de celular para o filho, né? Não, você vai ficar sem celular. Quanto tempo? Não, 1 hora. Ah, se é a dona Sandra me ensinou. Mas a ideia de quem recebe o castigo é justamente essa de que o castigo momentâneo é uma punição, né? É uma prisão. A mãe está fazendo para punir o filho. Mas o castigo não era só não sair para não brincar. Era para ficar em casa para estudar. O castigo não era só você não vai mexer no computador, mas você vai poder ficar na televisão. Não, você não vai mexer no computador, mas você vai pegar os livros para estudar e recuperar a nota que você perdeu. A disciplina, ela não é simplesmente uma punição que você exerce ao filho disciplinado, mas ela é uma correção no sentido de que você tem que deixar de fazer uma coisa, mas fazer outra no lugar. É exatamente assim que Deus faz com a gente. A igreja precisa entender, nós como os filhos de Deus, precisamos entender que quando Deus nos corrige, Ele não está querendo nos punir ou nos castigar. E a gente fica tentando procurar, qual é o meu pecado? Aonde foi que eu errei? O que eu não fiz certo? Deus nos corrige não porque Ele está nos rejeitando como filhos, mas porque Ele está nos amando profundamente. E a Bíblia nos fala de pelo menos 3 formas de disciplina, tá, gente? A primeira é a disciplina formal. É aquela que acontece pela palavra. Do púlpito, quando eu prego, dizendo que Deus nos incentiva a perseverar, a fugir do pecado, a perseverar até o fim, a resistir ao mal. Isso é uma disciplina formal. A palavra nos disciplina o tempo todo, dizendo siga por esse caminho e não siga aquele. Desvie da aparência do mal, se apegue àquilo que é bem. Essa é a primeira forma de disciplina que o Senhor trata conosco. Disciplina não é só exclusão, não. Ficou 2 meses no banco, ficou 6 meses fora da igreja. Isso nem deveria ser disciplina. Então a primeira disciplina é a disciplina formal, aquela que é feita de púlpito, através da palavra de Deus. A segunda disciplina é a disciplina corretiva, e ela é feita através dos irmãos da igreja. Se a primeira é uma disciplina formativa, é aquela que fala geral, é aquela que instrui todos da igreja, a disciplina corretiva é aquela que corrige um pecado específico. O irmão tem caído recorrentemente em um pecado, aí nós já fazemos aquele procedimento de Jesus para aqui mais à frente, e aí nós fomos lá sozinhos, corrigimos o pecado dele. Se ele se arrependeu, show de bola, ganhamos o irmão. Se ele não se arrependeu, vai mais um. Se ele não se arrependeu, leva para a igreja. Mas nós estamos tratando um pecado específico. E se ele não se arrepender depois da primeira disciplina e da segunda disciplina? Aí tem a disciplina que nós chamamos de disciplina cirúrgica, que é aquela que nós excluímos o membro da igreja. Para quê, pastor? Para mandar o pecado embora? Não. Para que ele sinta falta da comunhão e que ele se arrependa para retornar novamente. Nós não disciplinamos ou excluímos alguém para que ele vá embora, capeta da nossa igreja, porque você não pode estar aqui no meio. Não é isso, não. Nós disciplinamos a pessoa para que ela possa sentir falta da comunhão, de estar conectada ao corpo de Cristo, se arrependendo então, querer voltar para a comunhão e então ser restaurada. Então, independente de qual disciplina que esteja sendo aplicada, o objetivo final sempre é a restauração, não a punição. Quando uma igreja disciplina, ela deveria disciplinar com lágrimas. Quando uma igreja exclui alguém, ela deveria estar excluindo, mas sentindo, porque ela está amputando um membro do seu próprio corpo. E por mais problemático que fosse aquele membro vai fazer falta. Nós não deveríamos fazer uma assembleia para a exclusão
e sair com alegria, porque tiramos o problema da igreja. Nós deveríamos sair de uma assembleia de exclusão com um coração entristecido, porque nós tivemos que tomar a última medida protetiva contra a santidade da igreja e para a restauração daquele que foi disciplinado. Então, meus irmãos, a disciplina, em primeiro lugar, ela é uma expressão do amor de Deus. Ela não é castigo, ela não é punição, ela não é prisão, ela visa a restauração. Mas, em segundo lugar, a disciplina também protege a pureza da igreja. Nós temos um texto em 1 Coríntios capítulo 5 muito difícil. Porque em Corinto havia um caso muito escandaloso. Vocês lembram lá de Corinto do menino que dormia com a madrasta? E esse caso era tão escandaloso, não pelo fato do pecado em si, mas pelo fato de como a igreja tratava esse pecado. O menino que dormia com a madrasta não era só aceito no meio dos irmãos, mas a igreja sabia que aquilo acontecia, era de conhecimento de todos da igreja, e a igreja não fazia nada. A igreja não só não fazia nada, mas a igreja se orgulhava disso. A igreja pensava assim: olha o que nós temos aqui na nossa igreja, nós somos modernos. Lá fora, filhos estão deitando com o pai, aqui na igreja a gente também tem. Olha que loucura que os coríntios estavam pensando. Paulo escreve assim, ó: vocês deviam ter se entristecido. Isso aconteceu no meio de vocês, vocês não deviam achar que vocês são, que a sua igreja é moderna, que a sua igreja é liberal, né? Eles chamam eu de liberal. Isso aqui é ser liberal. É aceitar o pecado e não fazer nada. É as coisas escandalosas que estão acontecendo dentro da igreja e a igreja não corrigir. Mas eles me chamam liberal porque eu permito. Eles me chamam de liberal porque eu permito as irmãs cortarem cabelo. É por isso que eu sou liberal. Mas o conceito aqui de Paulo, e o que Paulo condena uma igreja liberal, é a igreja que não corrige o pecado. E aí vocês podem vir de domingo a domingo, que eu estou aqui contra o pecado na luta ferrenha. Então o que Paulo está querendo nos ensinar aqui quando ele diz assim: olha, vocês deveriam ter excluído da comunhão quando fez isso. E aí Paulo dá uma palavra muito difícil assim, ele diz: entregue este homem a Satanás, para que no dia da redenção ele seja salvo. Isso aqui é um texto muito difícil, porque a gente precisa fazer uma exegese correta. Como assim? Entrega esse homem a Satanás, para que depois ele seja salvo. Será que se nós excluirmos o pecador da igreja lá no juízo final, Deus vai ter dó dele e vai salvar ele? Não é isso que o texto está dizendo. A ideia que Paulo está dizendo aqui é justamente a ideia de que aquela pessoa sinta falta. Ele vai dizer assim, ó: um pouco de fermento leveda a massa toda. Então, se vocês toleram uma pessoa em pecado frequentemente na igreja, toda a igreja está sofrendo espiritualmente por causa disso. Aqui ele não está falando desse pecado, irmãos, que nós cometemos acidentalmente, esse pecado natural, ok? Nós pensamos alguma coisa ruim, nós falamos uma palavra que não devia, agimos de uma maneira indelicada com o outro irmão. São pecados, mas são pecados acidentais que nós arrependemos. Aqui ele está falando de pecados recorrentes. É tipo assim, o irmão falou uma palavra comigo que eu não gostei. Eu falei: irmão, não gostei dessa palavra. Mas o irmão não muda, ele continua falando de novo. Fala: vem cá comigo. Aquele irmão ali, ele não está me respeitando não. Aí ele não aceitou de novo, eu trago para a igreja. Irmãos, eu estou tendo problema em conversar com o irmão fulano de tal, porque ele não está me respeitando. Aí é um pecado recorrente. É esse pecado que Paulo está tratando aqui. Porque senão, se nós acharmos que é todo tipo de pecado, ninguém deveria estar aqui dentro. Mas não é isso. Paulo está dizendo assim: olha, esse tipo de pecado que está acontecendo, e assim, não é um caso que aconteceu, ele caiu, vamos restaurar ele. Aqui, por exemplo, parece que Paulo está tratando o menino, não a madrasta. Parece que o menino era crente, a madrasta não. Mas eles sabiam porque moravam na cidade. E aí Paulo quer tratar Ele diz assim: olha, vocês deveriam excluir esse rapaz, entregar ele a Satanás. Aqui é muito pesado, mas é a ideia de tirar ele da comunhão.
Imagine a igreja, o corpo de Cristo, como uma proteção. E quando você sai do corpo, você não está mais debaixo dessa bênção espiritual. E aí Paulo dizendo assim, olha, entregue ele ao mundo, exclua ele da comunhão da igreja. Para quê? Para Satanás acabar com ele? Não. Para que o corpo seja destruído, a sua alma seja salva. É que ele sinta na pele a falta da comunhão da igreja. Ele sinta na pele a diferença que uma igreja faz na vida de alguém. Que ele sinta na pele saudade de como ele era quando estava no nosso meio. Quando ele estava sentado no café da comunhão. Quando ele estava comendo desses lanches gostosos que vocês fazem. Que ele sinta falta. E depois se arrepende e volta. Mas o problema é que quando eles voltam, nós tratamos eles ainda como o pecado que eles tinham. Não somos o pecado que nós cometemos, meus irmãos. Se nós nos arrependemos, se nós deixamos a vida de pecado, nós somos nova criatura. E assim deveria ser a atitude da igreja com todo aquele filho pródigo arrependido que volta para casa. Vamos receber os nossos irmãos arrependidos de braços abertos. Aqui é o seu lugar, ninguém vai ocupar a cadeira que é sua, ninguém te substitui, você não é substituível na casa de Deus. O seu lugar está aqui te aguardando você voltar. Essa deveria ser a atitude da igreja quanto à disciplina. A disciplina, portanto, meus irmãos, é uma proteção espiritual. Ela não é uma caça aos pecadores. Agora, vou ficar vigiando o irmão. O irmão falou isso, vou anotar e falar para o pastor. Não precisa disso. A disciplina não é uma caça ao pecado. A disciplina é um zelo pela santidade da casa de Deus. Quando a igreja ignora o pecado, ela perde a autoridade. Mas quando ela trata o pecado biblicamente, ela exalta a santidade de Cristo. Marcos diz assim, uma igreja que nunca pratica disciplina é uma igreja que não leva a santidade a sério. Vocês lembram qual foi a última disciplina da igreja aplicada? A última vez que pregou a palavra. Porque a palavra também é forma de disciplina. Agora eu quero esperar que os irmãos tenham esquecido da última vez que a disciplina teve que ir até as últimas consequências, que é excluir alguém da igreja. Às vezes, esse processo acontece até natural. Nós tínhamos alguém que frequentava a nossa igreja, e assim, eu sou desses que elogia em público e corrige em privado. Gosto que faça assim comigo também. E aí, alguns irmãos falaram para mim, olha, fulano de tal, não pode estar tocando assim. O senhor tem que fazer alguma coisa. Eu falei, irmãos, deixa comigo. Ninguém fala nada. A autoridade espiritual e a santidade da igreja é responsabilidade minha. Chamei a pessoa para conversar e falei, olha, gosto muito que você gosta de servir na nossa igreja. Gosto muito que você se sinta família na nossa igreja. Eu acho que aqui é o seu lugar mesmo. Só que a igreja não é só um lugar para a gente abraçar e acolher. A igreja também é um lugar para nos corrigirmos. Quando eu estiver errado, você tem essa liberdade que eu estou tomando de chegar a você e te corrigir, de fazer comigo mesmo. Chega perto de mim e fala, pastor, o senhor falou errado. Pastor, o senhor não pode falar aquela palavra ali. Pode ficar tranquilo que a Sara faz isso. Não fala, ela falou assim, não fala cabelo ruim. Eu falei, então tá bom, né? Se é a norma agora. Ela não pode falar cabelo ruim, tem que falar cabelo. E aí, cada um não gosta do cabelo que tem, né? Não vou nem falar qual cabelo que eu achava que era cabelo. Mas eu falei, o meu cabelo é ruim, eu preciso passar creme, eu preciso passar... O seu não, o seu você acorda, ele está pronto, o seu cabelo é bom, o meu é ruim. Meu cabelo é grosso, meu cabelo é ruim. Ela, não é cabelo ruim. Eu falei, então tá bom. Então, qual que é o lugar da igreja? A igreja tem essa função de quê? De melhorar uns aos outros. E como que nós melhoramos? Corrigindo-se. Irmão, não gostei dessa palavra, me perdoa, vou melhorar. Irmão, não gostei desse trato, me perdoa, vou melhorar. É assim que nós estamos sendo moldados. Paulo diz assim, a plena estatura de varão perfeito que é Cristo Jesus. A igreja está sendo edificada, nós não nos convertemos e nos tornamos prontos. Aí eu cheguei para essa pessoa com todo amor e disse, olha, há alguns comportamentos... Não foi assim. Cheguei e falei assim,
você acha que condiz a posição que você atua, que você exerce, com as coisas que você anda postando, os comportamentos que você anda tendo? Eu só perguntei o que ela pensava, não disse que era errado. Ela disse, não, pastor, não é. Mas eu gosto disso. Não sei o que há em mim. Eu falei, eu também gosto. Se eu der espaço para mim aqui, eu vou embora. Eu gosto de muita coisa que não dá certo. Eu gosto de muita coisa que Deus proíbe. Eu gosto de muita coisa que Deus proíbe para me proteger. Eu também gosto de muita coisa. Ela disse, pastor, eu gosto de festa, eu gosto de música. Eu falei, eu também gosto demais. Se eu não vigiar, eu estou pulando em toda festa aí, dançando todo tipo de música. Eu também gosto demais. É legal festa, é animado. Você está na festa, você está dançando, você está com seus amigos, você está feliz. Mas não é o problema da festa. Você pode fazer uma festa na igreja também. E nós fizemos aqui, todo mundo dançando, todo mundo feliz, comendo comida típica e comemos tudo. O problema não é a festa. O problema são as coisas que estão envolvidas na festa. Aí você está lá, eu falando com ela, aí você está lá na festa, você está dançando, aí a sua amiga não quer só que você dança, para você dançar melhor você tem que tomar isso aqui, aí você pega, não sabe o que está tomando, aí você toma, não sabe o que colocaram, você perde a consciência, fazem o mal a você. Então por que Deus te proíbe? Para te proteger. Ela, não, pastor, o senhor está certo. Falei, olha, eu quero que você continue na igreja, mas enquanto você estiver fazendo essas coisas que você acha que é errado, não vou pedir para você não tocar. Mas eu quero que você continue na igreja, quero que você dê testemunho e rapidamente você voltará para tocar. Bom, até hoje não voltou, mas vez ou outra eu mando mensagem perguntando, e aí, como está? Querendo saber se ela sente falta, como Paulo diz. Sente falta de estar na casa de Deus? Sente falta de estar na presença de Deus? Sente falta do amor, do abraço, da comunhão dos irmãos? Quando ela sentir, ela vai voltar e nós vamos estar de braços abertos para receber. Então, meus irmãos, a disciplina, em segundo lugar, também é uma proteção. Proteção para a santidade da igreja e proteção espiritual para os filhos que são disciplinados. Mas em terceiro lugar, a disciplina visa a restauração, não a exclusão. Texto de Mateus 18. Pastor, se nós devemos ter esse cuidado com a disciplina, como nós devemos disciplinar? Jesus já deixou o manual. Mateus capítulo 18, versículos 15, 16 e 17. Ele nos deu um modelo muito claro, simples, fácil e prático. Ele diz assim, primeiro você vai e conversa em particular. Depois, se essa pessoa não se arrepender, você conversa com ela com testemunhas, para mostrar que você disciplinou ela. Se ela não se arrepender, você leva ela para a igreja, para que mais pessoas vejam que aquela pessoa está sendo rebelde à correção. E se mesmo assim, ela não se converter, então vocês tiram ele do meio da sua comunhão. Mas em todas as sentenças, em todos os passos que Jesus está dizendo sobre como corrigir ou disciplinar alguém, ele diz assim, se o seu irmão se arrepender, ganhaste teu irmão. Então qual que é o propósito da disciplina? Jogar o pessoal fora? Não. Ganhá-lo com arrependimento. Nós não estamos, vou cumprir o que Jesus falou. Primeiro eu vou, depois vou levar outro, levar para a igreja, e depois nós excluímos ele. Não é essa a intenção da disciplina. A correção é, vou falar com ele, ele corrigiu, ganhou o irmão. Aí tem uns que gostam assim, conversei com o irmão mudou. Ô miserável, por que você falou? Era só para você ter falado só com ele. Não, mas eu gosto de mostrar que eu fui lá e disciplinei ele. Qual que é a intenção da sua disciplina? Mostrar que você é o justiceiro? Você é o caçador de pecados? Você é o Espírito Santo que convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo? Se você foi até seu irmão em particular e corrigiu ele, e ele se arrependeu, ganhaste o seu irmão, morreu o assunto. Eu vim de uma igreja que era assim, né? Pastor, eu pequei. Pastor. O que você pecou, meu irmão? Fiz isso, isso e isso. Ô, meu irmão, coisa triste. Mas eu estou arrependido, pastor, eu não quero viver em pecado não. Tá bom, irmão, mas por causa do seu pecado, você vai ter que ficar 3 meses fora de comunhão. Como que é isso? Deus te perdoa, mas nós perdoamos parcelado? Né? Daqui 6 meses você volta. Né? Não, pastor, eu estou arrependido. Pois é, Deus já te perdoou, mas nós não perdoamos não. Parece que é assim que funciona em alguns lugares, né?
Quando Jesus diz que é totalmente o contrário. Se aquele irmão, ao confessar, arrependido, for disciplinado, ele deve voltar para a comunhão instantaneamente. Ah, pastor, mas tem uns casos. Que caso? Ah, o cara trocou a família dele por outra. Ele vai arcar com as consequências disso. Diante de Deus e diante da igreja, nós somos o povo do perdão. Ah, pastor, mas ele é safado e não se arrependeu. Quem somos nós para julgar isso? Se ele não tivesse arrependido e fizer de novo, disciplinamos de novo. Quantas vezes nós temos que perdoar? Ah, achei que era na primeira, nós aceitamos, na segunda nem tanto, na terceira nós não aceitamos mais. Não é assim que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim, ele pecou, se arrependeu, perdoamos. Pecou, se arrependeu de novo, perdoamos. Pecou de novo, pastor, agora é hora de colocar ele para fora. Se arrependeu, meu irmão? Perdoamos. A exclusão é só se ele não se arrepender. Essa é a condição para a exclusão. Jesus está dizendo assim, ó, se arrependeu, ganhou seu irmão. Se arrependeu, ganhou seu irmão. Se arrependeu, ganhou seu irmão. Se não se arrepender, exclui. Mas se arrepender 70 vezes 7, temos que perdoar e colocar em comunhão 70 vezes 7. É assim a disciplina modelo. É assim Jesus, o maior disciplinador que nos ensinou. É assim que a disciplina deve ser exercida na igreja. A disciplina ela é gradual, paciente e amorosa. Ela visa a reconciliação e não a exclusão, gente. Paulo diz assim em Gálatas capítulo 6, versículo 1, irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Se o pecado acontece dentro de uma igreja, nós devemos tratá-lo com amor, não com severidade. Pecador dentro da nossa igreja, vamos colocar para fora, porque a nossa igreja só tem lugar para santo. Não, meu irmão. Nossa igreja só tem lugar para pecadores. Mas pecadores arrependidos, pecadores que não aceitam o seu pecado, pecadores que entenderam que o pecado que eles amam, Deus odeia, então eles passaram a odiar aquilo que a sua carne ama. Outro dia um rapaz Deus, pastor, tem lugar para mim na sua igreja? Eu falei, tem. Não, pastor, mas eu sou assim, assim, assado. Eu falei assim, eu sou assim também, assado. Não tenho o mesmo problema que você, mas tenho problemas igual a você. Pastor, mas e se eu ir para a igreja e não resistir à tentação e cair? Eu falei, nós vamos te recuperar. Eu também, assim, tenho a tentação, às vezes dá vontade de dar um soco, mas isso aí até agora o Espírito Santo me segura. Mas aí eu penso na cabeça, dá vontade de pegar o irmão e esfolar ele. Mas é meu pecado também. Espírito Santo, tira isso de mim, Espírito Santo. Mas aí eu preciso de correção, eu preciso de disciplina. Isso é instantâneo. O Espírito Santo fala, não pode desejar mal contra o irmãozinho. Falei, meu irmão, a igreja é o lugar dos pecadores. Os pecadores que entenderam que há lugar para eles quando eles não dão lugar para o pecado. Mas o pecado eventualmente vai acontecer. Se você decidir no seu coração hoje, você sabe que pecado é ruim, né? Sabe que pecado te afasta de Deus. Decida no seu coração, nunca mais vou pecar contra Deus. Você não vai conseguir. Então a igreja é lugar dos pecadores mesmo. A igreja é lugar dos pecadores que não aceitam o seu pecado. A igreja é lugar dos pecadores que esmurram o seu próprio corpo, a sua vontade, porque entenderam que a sua vontade é contrária à vontade de Deus. Ah, mas aqui nós não aceitamos o pecado, não aceitamos mesmo e lutamos contra ele. Mas aqui nós somos pecadores que lutam contra pecados diferentes, que dão forças um para o outro para lutar, cada um contra o seu pecado. Talvez o pecado do irmão é ter desejo por outra coisa, o meu desejo é por outra. O irmão, o pecado dele talvez é falar mais do que devia. O pecado do irmão, às vezes é falar a coisa certa da maneira errada. E todo mundo aqui está cheio de pecado. Mas cada um na sua luta diária para tentar ser melhor a cada dia. E às vezes é melhor um pecador que sabe que seu pecado é pecado, do que aquele pecador que acha que aquilo que ele faz de pecado não é pecado, em nome da verdade. Esse é mais difícil de tratar. O pecador que diz assim, pastor, eu tenho problema com isso, eu tenho pecado. Glória a Deus, irmão, isso é pecado mesmo, tá? Isso é pecado mesmo.
vamos tratar. Não, pastor, isso aqui não é pecado, eu estou falando a verdade com a pessoa. É miserável. Disciplina, meus irmãos, tem o alvo de nunca humilhar a pessoa. Não é para envergonhar a pessoa, mas é para restaurar. Uma igreja não deve vibrar, tiramos um pecador do nosso meio, não. Uma igreja deve chorar, porque nós perdemos um dedo, perdemos um pé, perdemos uma perna. Um membro está sendo amputado, meus irmãos, e ninguém amputa um membro do seu próprio corpo com felicidade. Se nós tivemos que chegar às últimas instâncias de amputar alguém, nós deveríamos fazer isso com um mais profundo sentimento de tristeza, porque nós falhamos em restaurá-lo. Nós tentamos a primeira vez e não conseguimos, levamos mais alguém e não conseguimos, a igreja tentou em conjunto e não conseguiu. Isso é uma expressão de que nós não conseguimos restaurar o nosso irmão. Nós deveríamos tratar isso com pesar e não com alegria. A exclusão acontece quando o coração permanece endurecido. Mas mesmo quando a pessoa está fora, nós continuamos orando para que ele seja arrependido. Irmão, na oração nós deveríamos lembrar daqueles que um dia caminhavam conosco e hoje não caminham mais. Ah, Senhor, aonde aquele miserável estiver, destruiu a família de fulano de tal, mata ele. Não, não é isso, irmão. Irmão, fulano de tal traiu a esposa traiu o marido, fizeram isso, uma família foi destruída. Senhor, mas eles precisam de arrependimento, traz eles de volta, Senhor. Ah, mas não tem clima para eles aqui na igreja, não é só nós que vamos para o céu não, Senhor. Leva ele para outra igreja, leva lá para a assembleia, para ele ser tratado, para ele ser crente, salvo lá. Porque se uma pessoa não voltou para a nossa igreja, mas voltou para outra, o reino de Deus ganhou mais um. Nós precisamos orar com esse pensamento, com esse sentimento de que o pecador que foi excluído para a nossa igreja, nós não ganhamos com isso, nós perdemos com isso. Mas quando o pecador voltar arrependido, a igreja deve o abraçar de novo como o pai fazia com o filho pródigo. E esse é o maior testemunho do evangelho. Um povo que leva o pecado a sério. Nós levamos o pecado a sério, mas nós também levamos a graça a sério. E a graça está disponível para todos os pecadores, para os piores dos pecadores, para todo tipo de pecado dos pecadores. Nós precisamos restaurar, meus irmãos, a cultura da restauração. Às vezes nós somos muito da exclusão. Nós somos da cultura da purificação. Vamos tirar o pecador do nosso meio e agora nós seremos uma igreja santa. Não vai ser porque você está no meio dela. Se você sair, talvez a igreja se torne mais santa. Mas não saia não, nós precisamos de você aqui. Com seus pecados, com seus defeitos, com seu caráter, com seu temperamento, estressado, xingando o pastor, bravo com o que o pastor faz, fica aí, irmão, eu preciso de você. Você é o instrumento de Deus para Deus melhorar minha paciência. Nossas igrejas, irmãos, precisam voltar a ser lugar onde a verdade é dita, mas a graça também é abundante. Eu sou o primeiro a corrigir, mas sou o primeiro a oferecer a oferta de restauração. Irmão, você não pode fazer essas coisas. Se você continuar fazendo assim, você não vai mais servir. Mas se você se arrepender, eu te coloco de volta para servir. Nós somos aquela que fala a verdade. Nós somos a igreja que fala a verdade, mas que também aponta o caminho do arrependimento e da restauração. Nós precisamos ser a igreja onde o erro é corrigido, mas o arrependido é recebido com festa, com alegria. Há um irmão, um pecador arrependido. Há mais um pecador assentando na mesa dos pecadores. Há mais um filho pródigo voltando para casa. Nós um dia fomos assim, nós ainda podemos ser assim. E na mesma misericórdia com que nós usarmos, será usada conosco. Para finalizar, a disciplina bíblica, meus irmãos, é uma das expressões mais belas do amor de Deus. Nós estamos estudando Apocalipse nos domingos à noite. Vocês lembram da carta a Laodiceia? Laodiceia é aquela igreja problemática, que não teve nenhum elogio, só crítica. Mas no final Jesus diz o que para elas? Eu repreendo e disciplino
aqueles que eu amo. Era uma igreja difícil, uma igreja que só tinha problema, não tinha nada para Jesus elogiar aquela igreja, era uma igreja terrível, mas Jesus amava aquela igreja. Oh, meus irmãos, boa coisa é quando Jesus nos corrige, boa coisa é quando Jesus nos disciplina, boa coisa é quando Jesus coloca a nossa vida no eixo, no prumo, Ele passa o prumo para nos acertar. Terrível seria se Jesus parasse de falar conosco. Terrível seria se as mensagens que Jesus me desse fosse só para passar a mão na nossa cabeça. Nós não precisamos de uma igreja que só fale aquilo que nós acreditamos, que nós queremos, que nós aceitamos. Nós precisamos de uma igreja que exerça a autoridade da palavra, que aponte aonde está o nosso erro e que nos aponte o caminho de corrigir o nosso erro, porque o caminho da correção é o caminho da salvação. Uma igreja saudável não é aquela que ignora o erro, mas é aquela que trata o erro com o amor que Jesus trata o erro dos seus filhos. Uma igreja fiel não é uma igreja perfeita, mas é uma igreja que está em santificação. E santificação só pode haver aonde há correção. Santificação só pode haver aonde há arrependimento. Santificação só pode haver aonde há restauração. Nós somos um povo que não devia temer a disciplina, mas que deveria abraçar a disciplina como um instrumento da graça de Deus trabalhando em nós. Como um escultor que trabalha na pedra, no mármore ou no gesso com uma espátula, que ele tem que cavucar, ele tem que lascar, ele tem que modelar aquela pedra até ela se tornar uma escultura. Assim é Deus conosco e a sua palavra é o bisturi de Deus trabalhando em nós, nos dando a forma ideal, a forma de Cristo, para que nós estejamos na condição certa. Nós somos um mármore bruto, que todo mundo vê uma pedra. Fulano de tal é uma pedra. Já disseram assim sobre você? Mas enquanto as pessoas olham para a gente e vê simplesmente uma pedra, Jesus olhou para nós e viu para nós a escultura dentro dessa pedra. Pela pedra em si ninguém dá nada, mas pela obra final as pessoas pagam caro, vai para museu, é colocado em exposição. Mas do processo da pedra até a escultura, meus irmãos, dói. A pedra não chora porque ela não tem sentimento, mas nós choramos. A cada passada da espátula daquele que está esculpindo é uma lágrima que cai. A cada pedaço de pedra que ele tira de nós é uma coisa que nós deixamos para trás. Nós não somos agora o que éramos no início, mas também não somos aquilo que seremos no futuro, mas nós estamos em processo de lapidação. Jesus é o escultor, a palavra é a espátula, ela nos fere, ela nos machuca, mas ela está nos produzindo algo muito melhor, que depois nós vamos olhar para trás e vamos pensar assim: muito obrigado, Jesus, pelas espadadas. Muito obrigado pela gilete, pela navalha, pela espátula. Muito obrigado por ter tirado aquele monte de mim que não fazia parte do mundo. Eu sou isso aqui, Jesus. Eu não sou aquela pedra que as pessoas viam. Jesus viu o que eu realmente era e trabalhou em mim. Jesus nos pegou como pedras bravas, brutas, frias, mas está dia após dia com a navalha da espada para nos deixar, não agora, mas naquele dia, perfeitamente como Ele viu lá no início. Amém? Nós precisamos amar e valorizar a disciplina. Uma igreja sem disciplina pode ser numerosa, mas será doente. Mas uma igreja com disciplina pode ser pequenininha, mas será saudável. Não importa a quantidade de pessoas, importa o que a igreja pratica. Que Deus nos dê corações humildes para aceitar e amar a disciplina. Amém?